Pode começar, Aline. Tá, ok, então. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Aline. Eu também faço parte da empresa do Terra como consultora de saúde e bem-estar. Eu tenho 4 filhos. Eu sou estudante de enfermagem, tenho formação como doula, mas a minha paixão mesmo é compartilhar sobre os óleos essenciais. Hoje eu vou falar sobre doenças respiratórias, né, e sobre dor de cabeça. E eu vou começar, né, falando. Ah, não, vou deixar a Evelyn se apresentar primeiro e depois eu continuo aqui. Então, meu nome é Evelyn, eu tenho 3 filhos e eu também tenho trabalhado com o Doterra ultimamente. Eu sou formada no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos eu estou estudando medicina e eu gosto dessa parte de tratamentos paliativos, né? E aqui, hoje em dia, eles estão incluindo bastante os tratamentos paliativos, eles estão deixando a gente trazer para o hospital os óleos essenciais pela repercussão que tem dado, né? E pelo tratamento realmente funcionar. Então, eu sou suspeita para falar. Na verdade, é engraçado que sempre que a gente trabalha com uma coisa, as pessoas, você está querendo vender o peixe. Mas não é, né? Realmente, se nós não fôssemos hoje trabalhar com uma marca, trabalhar com o óleo essencial, é uma coisa que realmente cura, né? Que realmente ajuda, que realmente potencializa o que a gente já tem de bom, né? E a gente gosta de trabalhar com a marca Doterra pelo fato da gente ter certeza, né, de que é uma marca responsável, que traz a pureza dos óleos e que realmente é eficaz. Então não adianta a gente pesquisar online, comprar de qualquer outra marca, ainda mais se for fazer a ingestão, que a gente vai comentar sobre isso, as várias formas de uso, e acaba fazendo mal, né? Então, por isso que a gente escolheu uma marca, né, que é realmente séria, que está no mercado para fazer o bem para as pessoas. É isso aí mesmo, tudo isso aí e muito mais. Então, eu vou começar a falar. Eu vou começar a falar então, né, sobre as doenças respiratórias. Eu vou focar bastante um pouquinho na asma, na bronquite, na pneumonia, na rinite e na sinusite. Tem outras doenças, mas hoje eu vou focar nessas, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a asma. O que que é a asma? A asma, ela é uma inflamação que dá nos brônquios e conforme essa inflamação ela vai se agravando, vai criando secreção. E essa secreção faz com que não, que ali onde a gente tem a passagem que passa o ar, ela não aconteça, dificulta essa passagem do ar. E daí onde a gente tem a dificuldade de respirar, né? E também muito acontece daquele, antigamente os antigos falavam pianço, né? Mas é o, aí eu até anotei a palavra certa. Não é pianço, é chiaço, tá, pessoal? Mas geralmente é isso que causa a asma, né? Então, essa inflamação nos brônquios. Eu separei alguns óleos essenciais, né, para cada tópico, cada doença que eu vou falar hoje. Para asma, o óleo que eu mais gosto de usar, até porque eu sou uma pessoa asmática, eu tenho asma, o óleo que eu mais me identifico que faz bem para mim é o Brief, que é um blend que a Doterra criou para a área respiratória mesmo. Então, ele me ajuda muito, muito, muito nas minhas crises. Mas o que acontece? Eu, tá, gente? Porque eu não sou disciplinada, mas quem tá aí assistindo provavelmente não é que nem eu. Eu passo como... geralmente a asma tende a piorar na hora que a gente vai dormir, porque a gente acaba comprimindo nossos pulmões. Então, é onde eu tenho mais dificuldade para respirar. Mas o inteligente é você usar durante o dia também, para a noite, né? Tu tá bem tranquila com a respiração e não passar pelo processo do desconforto na hora de respirar. Então, quando a pessoa está na crise, o indicado é usar no mínimo 3 vezes por dia e não só na hora que vai dormir, né? Que muitas vezes é o meu caso. Passo o dia inteiro, não uso e vou usar, procurar o brief só na hora que eu tô ali naquele desconforto. Então, não é inteligente fazer isso, gente. Quem tem problema de asma tem que usar no mínimo 3 vezes no dia quando tá com a crise
E, né, para não atacar, para não ocorrer o risco de ter a asma, usar no mínimo, né, 2 vezes ao dia da manhã na hora que acorda, para oxigenar todo o corpo, inclusive as nossas células, né? E também à noite para ter uma noite de sono tranquila. Porque o que acontece? Geralmente, quando a gente tem problema, doenças respiratórias, a gente tende a ter ronco, né? Apneia. Então, isso ajuda muito para a pessoa que tem esse tipo de problema. Então, ele ajuda muito para quem tem ronco, tá? Um outro óleo que eu gosto muito também de usar na questão da asma, quando eu estou na crise, é o alecrim. Porque o que acontece? Geralmente, quando a gente está com a crise, né, da asma, a gente tende a ter aquela tosse, né? A gente dá aquelas crises de tosse. Então, o alecrim, ele é muito bom para isso. Então, o que acontece? Como que vai usar o alecrim? Vai pegar o alecrim, o óleo vegetal de sua preferência. A gente gosta muito do óleo de coco, porque é o óleo que a empresa nos oferece e realmente ele é muito bom. Então, faz uma diluição com óleo de coco e passa no peito e também nas costas. Gente, é sério, 10 minutos a pessoa não tem mais a tosse. É maravilhoso. Então, para asma, esses dois são os mais indicados, tá? Experiência minha, né? Mas eu acredito que todos que têm asma também vão ter os mesmos benefícios. A bronquite, o que que é a bronquite? É a mesma coisa, acontece a mesma coisa com a asma. Também é inflamação dos brônquios. Mas o que que diferencia de uma para outra? É o tempo. A asma, ela vem, dá crise e vai embora. E muitas vezes a pessoa fica 1 ano, 2 anos, 3 anos sem ter. A bronquite não. Quando ela vem, ela fica alojada. Então a pessoa chega a chega a ter até entre 2 meses a 2 anos da crise da bronquite. Então, o tempo é que diferencia uma para outra. Um tempo atrás, eu estava num consultório e eu falei, ele perguntou, né, se eu tinha algum problema de saúde. Eu falei, eu tenho bronquite asmática. O médico olhou para mim e disse assim, não existe bronquite asmática. Todo mundo fala isso. Eu ouço toda mãe falar isso. E aí, nos estudos, por causa, né, do uso dos óleos essenciais, eu entendi por que que ele falou isso. Porque, na verdade, a doença é a mesma. O que diferencia, né, na verdade, o problema que causa a bronquite e asma é a mesma. O que diferencia é o tempo, que uma vai e volta, né, rápido. Às vezes, tu pode ficar muito tempo sem ter a crise da asma, como já aconteceu comigo. Eu já fiquei 5 anos sem ter a crise da asma. E a bronquite não. Ela vem e ela fica constante. Então, você tem a asma ou você tem a bronquite. Você não tem os dois juntos, né? Então, não existe bronquite asmática. Existe, sim, asma ou bronquite. Ou o que acontece muitas vezes, a pessoa inicia com asma e ela acaba, né, passando para bronquite. E para bronquite é a mesma coisa. O Brief, tá? E também o Rosemary. São os dois óleos que eu indico também para bronquite. Agora eu vou falar sobre, deixa eu ver. Vou falar sobre a rinite. A rinite, ela é uma inflamação que dá no seio nasal da nossa face, né? Muitas vezes aqui e aqui também. É uma secreção que vai causando essa inflamação. Que é o que acontece? Muitas vezes a rinite, a sinusite, ela vem da rinite. Então, a sinusite é uma inflamação. Como, né, que eu indicaria hoje os óleos essenciais para tratar sinusite? Porque o que acontece? Tem gente que tem sinusite há muitos anos, uma inflamação há muitos anos. Então, essa inflamação, aquela secreção, ela endurece no nosso corpo. Tanto é que, conforme o tempo, ela chega, parece ser uma pedra, sabe? Então, não é qualquer óleo que a pessoa vai usar e que ela vai conseguir tirar essa secreção. Então, um dos óleos que eu mais indico para a questão da sinusite deixa eu ver, nossa, eu juntei aqui, separei todos. Ah, tá. É o, é o alecrim, é o eucalipto e, peraí, cadê ele? E o peppermint. Esses 3 óleos pingados numa vasilha de vidro, né? Porque não pode usar óleos essenciais em plástico.
numa vasilha de vidro com água quente, pinga 2 gotinhas de cada óleo desses e faz a inalação daquele vaporzinho que vai subindo. O que acontece? Ele vai ajudar a descer mais ainda a secreção e esse vapor quente que a gente vai inalando, ele vai ajudando a amolecer aquela secreção que está ali endurecida. Então, para quem tem sinusite, essa é uma das melhores opções de uso. Mas, lembrando que é uma inflamação, o quarto óleo indicado para sinusite, eu indico o copaíba. Uso diário, 2 gotas na parte da manhã sublingual. Porque o que acontece? Ele vai agir na inflamação. Então, os óleos que você vai inalar, né, aquele vaporzinho, ele vai ajudar a amolecer e o copaíba vai agir na parte da inflamação. Gente, sério, fazer isso é tiro e queda. É muito, muito bom e a pessoa vê o resultado de imediato, principalmente quando tu tá fazendo aquela inalação. Tu vê, sabe, aquelas corizas, aqueles catarros descendo, é nítido, sabe? E o que acontece? Quando a gente tá com, né, o nosso seio nasal limpinho, sem inflamação, a gente acaba prevenindo muitas coisas, inclusive a dor de cabeça, que às vezes a gente não sabe de onde vem, sofre constantemente e é por causa disso. E eu vou falar sobre a dor de cabeça depois. Mas a importância de a gente saber, né, tratar a causa do problema. E realmente, gente, olha, para quem tem sinusite, já sofreu com isso, sabe que realmente é triste, sabe? E deixa eu ver. Deixa eu ver, anotei aqui se é alguma coisa muito importante. Pessoal, para quem sofre de sinusite e não trata sinusite, ela pode trazer algumas causas além do desconforto, né, da dor de cabeça. Ela pode também, ela pode ajudar a pessoa a desenvolver o ronco, a apneia do sono, a asma e o mau hálito. Porque essa secreção que a gente tem aqui, ela tem um cheiro, gente, horrível, tá? É tipo, não sei se alguém já sentiu um cheiro de catarro, aqueles verdeados, tem um cheiro muito ruim. Então, esse cheiro, né, que tem dentro do nosso corpo acaba também influenciando no mau hálito. Por isso a importância de tratar a sinusite. Então, esses 4 óleos, tá? É o que eu indico para sinusite. Agora eu vou falar de uma doença, gente, que atinge, nossa, milhares, milhares de pessoas, né? A população realmente na verdade, eu desconheço poucas pessoas que têm esse problema, tá? A maioria das pessoas que eu conheço tem, que é a rinite. A rinite, ela é uma doença respiratória, né? Cadê aqui, a rinite? Na verdade, a rinite alérgica é uma doença respiratória que pode ser ocasionada por poeiras, por pólen, né? Na época de primavera, para quem tem problema de rinite, sofre muito nessa época. E ela é muito conhecida pela coriza, né? Que sempre a gente tem, e também pelos espirros. Então, quem, né, tem problema de rinite, esse é os sintomas que mais aparece para a pessoa que tem rinite. E para o uso da rinite, os óleos essenciais que eu indico, né, para as pessoas que têm esse problema é o peppermint. O peppermint, ele é muito bom no caso da rinite, por quê? Porque ele ajuda a desobstruir a nossa via respiratória de imediato. Quando a pessoa faz inalação, ela já sente limpando, né, toda a via respiratória. Então, para o caso da rinite momentâneo, né, daquele momento quando tu tá com a crise, ele é o óleo assim que eu mais gosto de usar e que faz muito efeito em mim. Mas para tratar a rinite, né, fazer com que ela fique, que ela venha com menos frequência, né? Porque a rinite não tem cura, mas tu pode ter uma melhor qualidade de vida usando os óleos por causa disso. Seria o Brief, que inclusive tem peppermint dentro dele, mas ele é para doenças respiratórias mais crônicas. Então, para tratamento, eu indico o Brief. Mas, né, para tratar assim no imediato ali para te ajudar a respirar,
eu indico o Peppermint, para aquela coisa do momento, sabe? E tem um antialérgico também, que é feito com os óleos essenciais, pelo menos quem tem rinite usa muito antialérgico, e tem uma receitinha de antialérgico que a gente faz para rinite, que é o lemon, o lavanda e o peppermint. E agora, para quem não tem problema com gosto, o mais indicado é colocar 2 gotinhas desses óleos num copo de água de manhã e ingerir em jejum. Mas para quem tem problema com gosto, assim como eu não gosto, né, de sentir o gosto, até porque o lavanda para mim é forte, enfim, eu não gosto muito, não curto. Mas eu uso dentro da cápsula. Então, sempre quando eu vejo que vai, né, atacar minhas crises de rinite, eu faço essa receitinha. Eu pego a cápsula, abro, coloco 2 gotinhas de cada óleo essencial, tá? E tomo. Gente, é 20 minutinhos, tá? É 20 minutinhos e a gente sente, é nítido, tá? A rinite melhorar. Então, assim, ó, esse é um antialérgico natural poderosíssimo, poderosíssimo. Então, quem tem um problema de rinite, faça um teste e vocês vão ver. E depois me contem, tá? Porque realmente ele é maravilhoso para isso, tá? Então, tá atacando a rinite, vai lá, faz o antialérgicozinho e já faz inalaçãozinho do peppermint, pronto. Rinite foi embora. Vou falar também agora sobre a pneumonia, né? Eu não sei se alguém aí já teve, eu já tive pneumonia quando eu era criança. Eu fiquei muito mal, segundo a minha mãe, porque eu não me lembro, né? Eu era pequenininha, mas eu fiquei muito ruim por causa da pneumonia. A pneumonia maltratada, ela torna-se uma doença muito grave, muito agressiva, né? E que nem eu falei, né? Maltratada pode levar a coisa ruim, né? Vamos dizer assim, para não falar aquela palavra que não tem porquê essa noite, né? Sendo uma noite tão legal. Mas a pneumonia, deixa eu explicar aqui para vocês, que para ficar mais fácil para todo mundo entender. Ela é uma doença infecciosa, tá? Que acontece no nosso pulmão, né? Na questão da asma, da bronquite, ela inflama os brônquios. Na pneumonia, é umas bolsas que a gente tem no nosso pulmão e ele inflama. Então, ele pode, muitas vezes, encher de líquido ou até mesmo de secreção, né? De pus. E o que acontece? Quando não é maltratado, que eu falei, né? Ele pode levar a coisas bem sérias. Então, um dos sintomas da pneumonia é febre alta, tosse, dor abdominal e às vezes também auxilia muito a pressão da pessoa. Então, tem que estar tomando muito cuidado. Óleos essenciais que eu indico para pneumonia é o orégano. Gente, o orégano é o antibiótico natural. Ele é maravilhoso. Como usar o orégano nessa ocasião? Ele diluído, né, com óleo de coco, passa no peito, nas costas, porque o que acontece? Ele vai agir para matar a bactéria que está alojada ali no pulmão e que está causando toda esse acúmulo de líquido e de secreção nessas bolsas que a gente tem dentro do nosso pulmão. Então, ele é muito, muito, muito poderoso para isso. E também, se a pessoa não tem pressão alta, para a questão da tosse, a pessoa também pode usar o alecrim, né? Lembra que eu falei que a pneumonia também fica oscilando na pressão? Então, tem que ter esse cuidado. Mas ele, para tosse, tanto para asma, quanto para bronquite, quanto para pneumonia, ele é maravilhoso. E a gente faz assim também, no peito e nas costas. Pessoal, eu não gosto muito de indicar o orégano na parte da ingestão, porque tem que ter um certo cuidado para qualquer pessoa. Porque o que acontece? Como ele é um antibiótico natural, do mesmo jeito que ele mata a bactéria ruim, ele também mata a bactéria boa. Então, a pessoa tem que ter o cuidado de usar. É probiótico? É probiótico, né? O nome. Isso, é probiótico. Tem que ter esse cuidado. Então, quando as pessoas, às vezes, não sabem dar essa explicação para a pessoa, quando, né, tá indicando o óleo
de orégano não tem esse cuidado, até porque a pessoa às vezes não indica porque não sabe. Então, ele corre o risco de estar matando a bactéria boa também, não só a ruim. Por isso que muitas vezes eu indico só a questão tópica. Mas se a pessoa, né, tiver esse cuidado de fazer ingestão do orégano, mas também usar o probiótico para estar ali mantendo as bactérias boas do nosso corpo, não tem problema nenhum, mas tem que ter esse cuidado. E também ele não pode ser usado num copo de água, que nem eu fiz a receitinha ali do antialérgico. Ele tem que ser usado sempre em cápsula, então tem que ter esse cuidado, tá, pessoal? Porque ele é muito forte, ele é quente, então ele pode queimar as nossas... Pode queimar a gente por dentro. Hoje meu raciocínio tá lento, gente, é porque realmente hoje o dia foi punk. E, deixa eu ver... Eu já falei da rinite, da sinusite. Eu acho que eu falei de todos as doenças respiratórias que eu queria falar para vocês. Então agora eu vou passar para a Evelyn, ela vai falar sobre a parte dela agora, né? E depois eu volto para falar sobre a dor de cabeça, mas a princípio seria isso e seria essa dica de uso de óleos essenciais. Oline, eu tava aqui anotando. Me diz uma coisa, ali quando tu fala, né, eu vou usar o Breathe sempre, tipo, no decorrer do dia, 3 vezes por dia, né, quando eu tô tendo as crises, é importante lembrar que ele vai atuar exatamente como o broncodilatador, que aqui nos Estados Unidos a gente usa muito o Albuterol, né? Então, a bombinha mesmo que a gente chama. Então, isso vai ajudar a dilatar os brônquios para que essa troca, né, de gás ali, de gás carbônico, oxigênio, ela consiga ocorrer melhor. Porque, tipo, nossos brônquios são como cachinhos de uva, sabe? Só que eles são bem pequenininhos. Então, por exemplo, quando tem a pneumonia ali e enche de água, ele fica, tipo, submerso, então não tem como fazer essa troca, né? Então, por isso que é tão importante tratar esses problemas respiratórios, porque senão essa troca, ela é ineficiente, por isso que a pessoa baixa a respiração, né? Ali a troca gasosa não tem tanta oxigênio circulando, então por isso às vezes a pessoa pode perder consciência e por aí vai. Mas eu queria ver contigo qual que é a diluição que tu usa provavelmente o pessoal está se perguntando qual que é a diluição que tu usa do Breathe quando tu vai usar essas 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite. Como que Olha, depende muito da pessoa, né? Eu, no caso, para mim, eu uso 2 de Brief para 6 de óleo de coco. E daí eu espalho na frente e nas costas, né? Mas essas são a diluição, 2 de Brief para 6 de óleo de coco. Para um adulto, né? E se for para uma criança? Se for para uma criança, fazer no rolãozinho ali no 10 ml, de 1 a 2 gotas em 10 ml. Para 10 ml. Isso mesmo. Ok, beleza. E aí você falou também sobre pingar, né? Quando vai fazer ali para rinite ou para sinusite, pingar e respirar aquele vaporzinho. Isso vai funcionar exatamente quando você vai no médico e ele fala assim para você, você tem que fazer nebulização. E ele coloca aquele remedinho que acelera o seu coração. É a mesma coisa, só que você não vai ter essa contraindicação de acelerar o coração. Então, você está fazendo uma nebulização, né? Mais natural. Então, vai agir da mesma forma, vai entrar aqui pelas suas vias aéreas e vai ajudar a derreter, né? Esse muco que fica acumulado aqui. Uma coisa bem importante, Evelyn, que eu esqueci de falar também, que tem pessoas que têm o hábito de usar aquele aparelhinho, né, para fazer nebulização. O que acontece? Para a pessoa não precisar usar o medicamento e optar pelos óleos essenciais, a pessoa não pode colocar o óleo essencial ali dentro com o soro, mas ela pode pegar uma trouxinha de algodão e na passagem ali do vaporzinho, né, que tem ali, isso, pinga os óleos essenciais ali de 2 a 3 gotinhas no algodão. É uma trouxinha bem pequenininha mesmo, né? Até porque a passagem é pequena, não é tão grande. Coloca ali na passagem que a pessoa vai ficar fazendo inalação dos óleos essenciais. Então, ele também ajuda muito para quem gosta de usar o aparelho. Mas para quem não tem o aparelho, a melhor opção seria essa mesmo, da água quente
pingar os olhos. De preferência, tá, pessoal? Se alguém tiver, colocar um pano, né, entre ali na região, a cabeça e a vasilha, para a fumaça ficar bem ali mesmo no ambiente e não ficar evaporando muito rápido. Então, ter esse cuidado também de tampar é bem interessante. E aí, só tomar cuidado com o peppermint, com o eucalipto, quando for criança, que eles são óleos bem fortes e eles são contraindicados, né, para crianças. Então, a gente tem que fazer uma diluição maior do que com outros óleos, né? Então, eucaliptos, dependendo de quantos anos a criança tem, a diluição tem que ser um pouquinho maior. Então, sempre consultar, né? Se você não tem certeza, pode mandar uma mensagem para mim, para a Karina, para a Aline ou para quem for o seu consultor, né? E a pessoa vai conseguir auxiliar você a fazer essa diluição, mas só tomar cuidado com isso, né? Com as contraindicações mesmo que os óleos têm. Então, eu vou falar um pouco sobre o TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aqui, entre 2011 e 2012, mais de 4.000 pessoas foram diagnosticadas com esse transtorno, né? E um dos problemas são que as anfetaminas, né, que é como a gente trata o TDAH, elas são perigosas, né? Elas têm várias contraindicações e elas têm vários efeitos que causam contrários, né? Então, eu vou conseguir melhorar a minha atenção, mas eu vou ter taquicardia, né? Meu coração vai acelerar, ou eu vou ter... muitas pessoas, elas falam que começam a ter dores, né? Porque começa a ter durante o dia como se fosse um bruxismo, ou você fica pressionando mesmo, né? Então, você começa a ter dor no seu maxilar. Então, são os efeitos adversos que o medicamento tem. Então, como que eu posso tratar isso, né, de uma maneira natural? Então, a absorção do óleo, ela pode ser pela inalação, né? Ou ela também pode ser absorção transdérmica. O que é a absorção transdérmica? Ela é feita pela pele, né? Então, a maioria dos componentes dos óleos essenciais tem essa capacidade de transpor a barreira da pele para alcançar a epiderme, ou alcançar a derme, né? Então, a nossa pele tem várias camadas e quando ela chega nessa camada mais profunda da pele é quando ela atinge a corrente sanguínea. Então, às vezes a gente se pergunta assim, mas eu vou passar na pele, como que isso vai me ajudar, né? Ela vai entrar na sua corrente sanguínea e aí vai ativar todas as suas células e vai ativar o seu cérebro, né? E vai ativar a parte que você está buscando com que seja ativada. A inalação e o olfato, né? Elas são feitas pela molécula mesmo, né? Então, os óleos essenciais, eles conseguem penetrar o organismo facilmente através da inalação, que é pela via do trato respiratório. E também porque o trato respiratório, ele está muito perto do nosso cérebro, né? Então, ele vai ser transportado pela corrente sanguínea e vai chegar muito mais rápido. Então, quando a gente fala de déficit de atenção, a gente está falando especificamente de cérebro, né? A gente está falando especificamente dessa parte cabeça mesmo, né? Então, eu não preciso tratar ali todas as minhas células, todo o meu organismo, se eu for pensar assim mais praticamente, né? Então, passa facilmente pela barreira hematoencefálica e ela não precisa ser quebrada pelo fígado. Então, por exemplo, se eu estou fazendo a ingestão, eu tenho todo esse processo de absorção, passar pelo estômago, né? O fígado quebra e aí dá o boom, né? E isso é um processo mais lento. Então, por isso que quando você toma orégano na cápsula, ele demora um pouquinho mais, né? Para fazer o efeito. E quando você faz essa absorção pela inalação, não precisa dessa quebra pelo fígado. Então, boom, rapidíssimo. Então, a absorção vai acontecer pelo ato de cheirar, né? Que pode ser feito pela aromaterapia, pelo seu difusorzinho, ou também pode ser feito, você pode pingar, né? Uma gotinha na sua mão e fazer a inalação. Então, como eu comentei com vocês, o nariz, por estar localizado próximo ao cérebro, causa um impacto imediato nas células cerebrais.